Dança dos Famosos 2024. Eu tava lá e eu tô aqui pra te contar todos os babados, os bastidores e tudo aquilo que a Globo não mostrou sobre o quadro. Fala galera, eu sou o Vitor Avelar e se você escolheu olhar esse vídeo até o final pela chamada que eu fiz, por tudo que eu falei, significa que você não me conhece. Porque nos rolês eu sou sempre aquele corno que é o último a saber dos babados. Quando é que eu sei? Porque eu tô sempre focado na minha. E esse vídeo na verdade é para contar o meu relato aqui na Dança dos Famosos. Como é que foi toda a minha trajetória. E muito pouco sobre esses babados. Até porque acho que essa foi uma edição light. Nem teve tanta coisa assim, né? Mas dessas. Apesar de ter casal, né? Teve um casal aí. Que na final, inclusive, ficou perdido, né? O Luciano falou que ia falar e passou assim, ó. Foi o Juliano e a Marina. Ah, que eles focaram nisso, né? Foi. É, mas O teve casal outro foi o casal. Teve outro casal? Aí, ó, ele sabe dos babados. Bom, vamos lá. Pessoal, só para explicar um pouquinho, é exatamente isso. Eu sou o Vitor Avelar. Tive a alegria, o prazer de ser professor da Dança dos Famosos na 2024. E quero contar um pouquinho dessa minha experiência. E só para explicar como é que vai ser o vídeo, a gente tem aproximadamente 10 tópicos ali que eu quero contar, desde a audição aos processos finais. E no final do vídeo eu juntei um pouco das perguntas que me mandaram lá no Instagram. Vou responder elas aqui no final para vocês também, beleza? Contando com a ajuda de Daniele, minha produtora e auxiliar nesse vídeo, que vai aparecer aqui não, agora. ela não aparece, ela é misteriosa aqui. Pra você conhecer, você tem que olhar lá no meu Instagram, no canal aqui, ela... Beleza? Vamos lá. Primeiro tópico, então, sobre a audição. Galera, essa foi a minha quarta tentativa a entrar no quadro. Não foram de anos consecutivos. Tento participar do quadro desde uma antiga direção, quando estava com um outro coreógrafo e tudo mais no quadro. Para essa equipe, né, de coreógrafos e diretores que estavam agora, se eu não me engano, foi a segunda. Bom, eu confesso que assim, eu me preparei acho que o ano todo mesmo. Eu fiz o ano passado e no que eu saí recebi uns feedbacks interessantes e a verdade é que todo o ano de 2023, né, início de 2024 foi bem focado nisso, tanto na minha preparação física quanto na minha dança, para que eu pudesse estar lá. E como eu sei que nesse canal deve ter muitas pessoas interessadas em participar, né? Eu sei que deve ter uma audiência de profissionais da dança. Eu falo para vocês, desde essa nova direção, a audição ela só é feita a convite. Então você precisa ser convidado por alguém da produção para que você possa fazer parte da audição. Bom, fui chamado, fui para São Paulo. Curiosamente, nessa edição eu acabei fazendo a audição tanto no Rio quanto em São Paulo. E é um teste que, por já ter feito vários outros, eu gosto bastante porque você vê que é uma direção que está interessada em conhecer as pessoas que estão lá. Você vê que não é necessariamente uma panelinha, o pessoal que está fazendo aquilo só por fazer, né, para seguir padrões, né, de dizer que teve. Não, eles querem conhecer. É uma banca que não faz terrorismo, né, em ficar colocando pressão. É uma galera que joga aberto, conversa, te tranquiliza e estão lá bem dispostos a conhecer o melhor dos artistas que estão lá presentes. A audição ela é feita em 3 etapas. Quando você tem uma apresentação para a câmera, né, você fala algumas coisas para a câmera, se apresenta. Você tem uma parte em grupo, que você vai criar uma coreografia, né, vai conhecer um pouco ali ver a sua interação em grupo. E depois, na parte de duplas, eu acho que eles estão interessados principalmente em ver a sua performance dançando, mas ver você também como professor. Então, como que você coreografa em pouco tempo, como que você passa isso para a pessoa, né? E é algo muito interativo, muito bacana de se fazer. Bom, fiz a audição. Quando que foi a audição? Foi no ano passado, né? Eu fiz em novembro e aí o teste chegou. O resultado que foi em janeiro, né? Então fiz, acho que ali em torno de novembro de 2023. Em janeiro a gente recebeu a resposta. Cara,
Foi muito bacana, foi muito bacana. Eu realmente acho que eu fiz um bom teste e eu tava com a expectativa boa. E aí, quando eles ligaram, né, é bacana que você recebe uma ligação com o diretor, os coreógrafos e a produção para falar com você. E eu confesso que foi muito emocionante lembrar desse dia. Eu tava na minha escola, fiz a reunião de lá. A primeira pessoa que eu contei, assim que eu soube, foi a minha filha, que estava lá, e aí eu pude compartilhar isso com ela, depois com os meus sócios, amigos, e na verdade depois eu contei para minha esposa, para os meus irmãos, e ali ficou, porque era uma informação sigilosa, né, pedida pela própria direção, porque tudo pode mudar. É engraçado que eles falam, e eu realmente acredito, já soube de casos que assim, quando eles te dão a resposta positiva, não significa que você vai estar no quadro, porque até chegar o dia de começar o programa, tudo pode acontecer. Televisão é muito rápido e tudo pode acontecer, desde o famoso desistir. Eu acho que assim, a seleção ela é pela capacidade do profissional, mas tem várias vertentes de fato. A gente vai tentar, eles tentam ali ver o seu potencial, mas também a questão do perfil que vai casar com todos os artistas que estão naquela edição. Então, se alguma coisa de lá muda, pode ser que esse convite que foi feito inicial, de eu ter passado no teste, isso mude. Então, por isso e por vários outros fatores, é uma informação sigilosa que a gente só solta quando o programa vai ao ar e estreia de fato. Então é isso. Então é uma emoção muito grande. A gente fica nesse misto assim de ansiedade, de alegria, de surpresa, enfim. E aí a gente vai arrumando mala, começa a conversar aos poucos com um ou outro colega que a gente sabe que está lá também. E é tudo muito legal lembrar disso agora, que daí já vem para o próximo ponto, que é a chegada no Rio de Janeiro, né? Assim que a gente chegou lá, assim que eu cheguei no aeroporto, já chegou a gangue toda dos professores. E acho que nessa edição, de novato mesmo, só tinha eu e a Dani. E a gente era novato do quadro, Dança dos Famosos, e também de um reality show, de uma competição assim, né? A gente tinha o Denis de Nelly, que também era novato no quadro, mas ele já tinha sido campeão na Dança dos Feras e participado de outras coisas. Então só tinha eu e a Dani. E cara, as pessoas às vezes me vêm apresentando, me vêm, né, gravando vídeo, e o pessoal não imagina que eu sou muito tímido mesmo. E chegando lá, a maioria das pessoas já se conheciam, a gente via tantas pessoas que eu acompanhava de anos, pessoas que... Eu brinco que nessa edição parece que tinha um professor que às vezes era mais famoso que o famoso, que tinha gente muito grande, né? A começar pelo próprio Vini Melo, que foi um dos meus parceiros, né? Foi o meu primeiro parceiro de quarto e foi a pessoa com quem eu fiquei mais tempo durante toda a duração do quadro. Ele é muito conhecido da Fit Dance, né? E eu cheguei lá bem fechadinho assim, né? Cumprimentando todo mundo, mas um tanto quanto tímido. Já virou piada desde o começo disso, de eu falar: fala, Vitor, vai, não sei o que e tal. Mas diversos fatores me levaram a isso. Além da minha própria personalidade, uma característica minha, eu conversei isso para algumas pessoas, que eu, querendo ou não, apesar de toda a minha experiência, de saber que eu estava capacitado para participar daquele quadro, eu me senti um pouco pequeno, sabe? Em estar ali olhando para todo mundo, o pessoal que eu acompanhava de muito tempo. Vários outros professores que já participaram de várias outras edições do Dança dos Famosos. Até uma questão que eu penso, e eu até sei que ela não é tão importante, mas eu não posso negar que isso foi uma das coisas que pegou para mim quando eu cheguei lá, é de ver assim, sei lá, você vai olhar para o time dos professores, a quantidade de seguidores que tem no Instagram. Acho que, mais uma vez, os menores que estavam ali era eu e a Dani Duran, que ela já tinha, acho que para mais de 10 mil seguidores, eu cheguei para lá com 2 mil seguidores, né? Então a gente vê como a gente fica refém dessas coisas, porque eu sei que quantidade de seguidor não é necessariamente um comprovante do profissional que você é, da capacidade que você tem, mas não deixa de ser uma métrica, né? Então eu ficava pensando no caso dos artistas, quando conhecerem os professores, quando for divulgado tudo, se algum deles iam stalkear, como eu sei que fizeram. E quando me vissem ali, vissem meu Instagram, nossa, quem que é esse menino aí que tá participando e tal, quem é essa pessoa?
Enfim, bobeiras, mas que eu não posso negar que chegou. Mas a verdade é que todos os professores, sem exceção, foram muito simpáticos, muito calorosos comigo. O pessoal, do início ao fim, curtiu muito. A gente fez muita farra. Eu acho que assim, no final a gente via uma questão mais assim de competição, a vontade de ganhar, mas nada pesado, nada prejudicial. Eu até já tinha ouvido que em outras edições, né, quando você vai mais para frente, a competição começa a tomar mais uma proporção e talvez criasse intrigas, né, rixas sobre a própria competição, mas eu não senti nada dessa vez, era todo mundo se apoiando e torcendo para um belo espetáculo, uma bela competição e para que a dança ganhasse sem nada falso assim, né? Era isso mesmo. Então todos me receberam muito bem. A gente chegou no aeroporto, foi direto para Globo para fazer tanto a nossa questão burocrática de crachá e tudo mais, quanto o primeiro ensaio. E aí o primeiro ensaio já foi pauleira. Eu acho que de todo o Dança dos Famosos, a primeira semana foi a mais puxada, porque a gente tinha que preparar a coreografia de apresentação dos professores, então era onde a gente tinha que mostrar mais o nosso potencial, a nossa capacidade. Então foi uma semana realmente muito puxada. E acho que eu já vou até responder agora uma das perguntas que tem lá no final, né? Uma série que eu vou ter que responder, mas que para mim a primeira apresentação, né, de apresentação do elenco de professores, do time de professores do Dança 2024, foi a mais difícil. Foi a coreografia mais difícil e foi a mais difícil de estar, porque era a minha estreia. Era a minha estreia na televisão, era a minha estreia no quadro. Eu comecei dançando no meio da plateia, um tango com a Dani Duran, e aí depois a gente desceu pro palco para entrar com todo o time. E, cara, foi uma loucura isso dentro da minha cabeça, do meu peito, como é que eu fiz essa gestão emocional, psicológica para conseguir estar lá. E foi muito gostoso. Nossa, foi muito legal estar lá, realizando esse sonho, tá vendo todo aquele estúdio, aquelas luzes, aquela estrutura, e a gente ensaiando lá no palco, imaginando como é que ia ser. É uma coisa até que eu lembro que eu falei bastante com a Dani aqui e tudo mais. Eu falei, cara, Vitor, foca na coreografia, foca na música e tudo mais, não esquece o Luciano, porque a gente ensaiou com um off, né? Ou seja, com uma fala do que seria o Luciano falando, mas quando ele fosse falar, provavelmente ficaria algo diferente. Mas eu sabia que na hora que eu escutasse ele falando meu nome, eu poderia me desconcentrar, porque eu acho que eu estava esperando por esse momento. Hoje, todas as vezes que eu vejo o vídeo das apresentações, eu gosto de ouvir ele falando meu nome, né? Sei lá, chamar o seu próprio nome assim é algo muito interessante. E aconteceu isso, a primeira apresentação deu tudo certo, e acho que foi a mais emocionante, foi a mais instigante assim de todo o quadro, acho que foi a primeira dos professores. É chegada a hora de conhecer o palco. Ela já pegou, ela já explodiu isso aí. Geral fazendo reconhecimento das suas áreas, dos lugares de dança. Aqui, ó. Acabou. O pessoal fazendo samba ali. O afro ali. E a gente vai pro tango ali em cima. Vamos trabalhar. E é isso. O que vem aí? O primeiro contato com os famosos. Bom, o primeiro contato com os famosos de fato veio no primeiro programa. Veio com uma surpresa, porque a gente estava imaginando que a gente só encontraria eles no palco, com o programa já sendo gravado. Mas na verdade, se vocês acompanharam o Instagram, tanto do Domingão quanto o nosso, dos professores, dos famosos, vocês viram que a gente tinha uma antessala. Uma sala de estar onde a gente ficava para entrar no programa, isso sempre tem. Só que nesse primeiro dia a gente se encontrou lá. E cara, foi uma grande farra. Foi uma grande farra. Tava todo mundo lá e aí é
ansiedade, aquela curiosidade, todo mundo se apresentando, de repente a gente já estava batendo altura com altura, pensando numa questão de perfil, quem que seria que iria dançar com quem, já pegou umas pessoas para dançar e tudo vira conteúdo, tudo vira piada, e foi um momento muito bom, assim. Eu confesso para vocês que na minha cabeça, de verdade, eu tinha 3 possíveis parceiras, talvez 4, mas eu tava balanceado assim para 3. Eu achei que minha parceira seria a Bárbara Reis, pela questão da altura, da pele e tudo mais. Depois poderia ser ou a Bárbara Coelho ou a Prioli, e aí eu tava muito apostando que seria uma dessas 3, e em último caso a Thalita Moretti. Mas eu tava mais para essas 3 aqui, pensando com certeza, e aí a Dani também, a maioria das pessoas pensando que seria a Bárbara Reis, né? Só o Rafael, vou ser justo, meu irmão, desde sempre, ele torceu para que fosse a Coelho, porque ele era já fã dela desde o começo e queria que fosse com ela. Então foi quem acertou mesmo. E é isso, mas foi um contato ótimo. Mais uma vez também, todos os famosos muito receptivos, aparentemente felizes de estar ali, né, e querendo ver como é que ia ser. Então foi muito gostoso. A Tati, que stalkeou todo mundo. Uma curiosidade sobre a questão dos famosos é porque, assim, a Tati Machado, ela stalkeou todo mundo antes do programa começar, de verdade, porque é engraçado, ela já chegou cumprimentando todo mundo pelo nome. A mulher é porreta, ela entrou com sangue nos olhos, não à toa, chegou ao final e ganhou o programa, mas foi muito legal, muito simpática e desde o começo chamando pelo nome. Engraçado, a primeira vez que ela me cumprimentou pelo nome, eu logo tava me chamando de Vituco e tudo mais, que ela é muito carinhosa na forma de falar. Tempo que mandava no WhatsApp. E é isso, vamos lá, próximo tópico. Tá. A fase de grupos. Bom, fase de grupos, né? A competição, ela já há 2 ou 3 anos, agora não sei se eu estou errado, mas o Dança dos Famosos começa pela fase de grupos, né? Então, dividimos em 4 grupos, com 4 famosos e 4 professores. E eu acho que na fase de grupo, cara, foi um acerto muito grande do programa. Eu acho que isso não muda mais, vai ter sempre fase de grupo. Eu acho que é interessante para o programa de forma comercial, eu acho que é boa artisticamente porque a gente cria uma sinergia, a gente tem uma estreia no palco, né? A estreia é sempre algo difícil de se fazer para quebrar aquele gelo e a gente quebra em grupo. Então a gente se apoia, a gente se ajuda, né? A gente divide as responsabilidades e torna tudo mais gostoso. Então eu fui do grupo B, onde de famoso estava Henri Castelli, Bárbara Coelho, Bárbara Reis e Juliano Floss. Dos professores estavam eu, Vinícius Melo, Dani Duran e Tati Scarlett. De forma breve, deixa eu ver se eu consigo comentar aqui um pouquinho de cada um. Juliano Floss, moleque puro, sangue bom, uma simpatia desde o começo, por ser um TikTok dançarino, né? Então todo mundo já imaginava que ia longe, que, né, podia surpreender pelo tanto de dança que ia entregar, mas uma simpatia, engraçadaço, assim, muito bom de ensaiar. Bárbara Reis, a Bárbara Reis, ela é uma menina, assim, engraçado, porque ao mesmo tempo que ela tem um negócio mais sério, às vezes desanimado, ela mostra uma preguiça, ela tem um humor sarcástico que eu adoro. Muitas vezes a gente estava ensaiando, era só uma olhada dela pra gente cair na gargalhada, porque ela é muito engraçada. Ela é muito gente boa também, muito talentosa, com uma certa facilidade, assim. E, enfim, foi muito legal. Bárbara Coelho, que eu realmente acho que do elenco feminino dos famosos, acho que era quem menos teve contato com a dança, assim, né? Que tinha dificuldade mais... Uma pessoa numa vontade, ela entrou ali com uma vontade e era a pessoa do mais um. Às vezes a gente nem terminava de passar a coreografia, estava no meio da passagem, já pedia mais um, já queria mais um e ela se tornou a menina do mais um, porque ela, enquanto jornalista esportiva e esportista, ela é do sangue nos olhos da repetição e acredita que o treino e o trabalho devolvem. Então ela queria
sempre repetir isso, foi muito legal. E o Henry Castelli, que outra pessoa muito engraçada, eu pude conversar bastante com ele, que tinha bastante dificuldade, nunca tinha dançado, mas que apesar das suas dificuldades, um problema no joelho, um problema no ombro, que né, até antes da final ele fez uma grande cirurgia de joelho e tudo mais, entregou tudo enfim, foi uma figura muito interessante de se ter no grupo, por toda a edição, assim, pra gente conhecer e saber trabalhar mesmo com as suas limitações. Foi muito legal, muito legal. Sobre os professores, era engraçado, porque assim, ó, o Vini Melo, ele é um cara 7-8. Quem é da dança vai entender o que é essa expressão. Ele é pronto, pau pra toda obra. Quando você vai vendo o histórico de cada uma das pessoas, você vê como faz sentido. Ele no Fit Dance trabalha na velocidade, ele decora várias coreografias por dia, grava vários vídeos por dia, por semana, então a cabeça dele era muito rápida. E acaba que ele, no grupo, foi uma das pessoas mais à frente, né? Quem mais puxava os ensaios, passava a fala, acabou sendo mais dele, assim, né? Predominantemente. Isso não foi algo tão acordado, foi acontecendo pela personalidade de cada um. Então o Vini casou muito com a Bárbara Reis, né? Não à toa eles foram parceiros e acho que combinaram muito porque os dois são mais sérios, a gente brinca que eles são desapegados, que falaram que não sentia saudade, que não iam sentir saudade da gente, que estava sendo tudo maravilhoso, lindo e maravilhoso, mas que acabou, passa para próximo e tudo mais. Isso virou uma piada nossa lá, mas super da farra também, brincalhão. A gente tinha a Dani Duran, que era outra novata como eu, mas acho que eu nem falei isso pra ela, mas eu vejo a Dani assim meio como uma CDF do grupo. Ela sabia de tudo, fazia suas anotações. Como é que é o nome? Adicionava? Não. Compartilhava? Não. Acrescentava muito ao processo coreográfico, falava bastante, participava muito e muito completa, né? Como ela é incrível na dança e no corpo dançante que ela tem, assim, uma pessoa muito boa. E a Tati Scarlett, também ela já super experiente de televisão, bailarina do Faustão, pega as coisas rápido também, carão e tudo mais. Ela era a pessoa das viagens. Tudo virou piada no grupo, né? Tudo virava história. E ela tem uma frase, será que eu vou lembrar da frase exatamente que era? Porque toda vez que a gente determinava uma coreografia, a gente decidia como uma coisa ia ser, ela era a pessoa e se a gente fizesse assim? E se a gente melhorasse para lá? Então era bacana, porque o grupo, claro que dentro das suas dificuldades, penso que é juntar 4 profissionais de histórias completamente diferentes para coreografar junto. Proporcional à sua dificuldade é a grandiosidade disso, né? Que eu acho que a gente fez trabalhos excelentes. Mas dentro de um grupo que tinha o Vini, que era muito 7-8, quero decidir, quero resolver, a gente tinha uma Tati que estava sempre buscando o melhor, trazendo ideias novas né, então boa para um brainstorm e tudo mais, e a gente ia de lá para cá, a Dani, né, intermediando e isso tudo, e que eu acho que é o seguinte, eu trabalho muito bem sozinho em processos coreográficos. Eu confesso que na minha trajetória eu dava uma certa fugida de criações coletivas, porque é isso, é bacana, saem muitas coisas novas, mas é bem desgastante encontrar essa interseção entre todas as mentes, né? Então, eu como uma pessoa mais tímida, eu como uma pessoa mais atenta, que gosta de ouvir, eu tenho essa característica também, de ouvir, ceder o máximo que eu posso para quando for intervir, eu geralmente tenho uma fala que ela é bem ouvida, que ela é bem aceita, e eu tento ter uma fala mais cirúrgica. Então acho que era bem esse o time. O Vini querendo resolver e de olho muito no prazo para a gente cumprir. Acho que a Dani trazendo muita ideia, né, interagindo bem. A Tati sempre pensando além, pensando em diferenciais e loucuras coreográficas. E eu também nessa contenção com algumas falas mais precisas e pontuais sobre o processo.
E as duplas? Bom, e aí a gente chega nas duplas. Minha parceira... Na verdade, assim, antes de falar da minha parceria, eu ia falar da fase de duplas, né? Então, a gente passou 4 semanas com os grupos, dançando 4 estilos de dança. E aí, ao final dessas 4 semanas, houve um somatório que dali o grupo que ficaria em último ia para a repescagem, né? O meu grupo, graças a Deus, a gente passou direto pela repescagem, a gente foi para a fase de dupla. O grupo D, né? Acho que foi o grupo D que foi para a repescagem. E dali então começaria a fase de duplas. Cara, a fase de dupla, minha parceira Bárbara Coelho foi um grande presente mesmo. E eu ouvia de todo mundo, desde a direção a colegas que já tinham participado, que falam assim: Vitor, não interessa se a pessoa dança bem ou dança mal. Pra gente ter um bom trabalho realizado lá, basta que ela queira, né? Querendo ou não, existem alguns famosos que às vezes entram lá para cumprir uma agenda com algum outro objetivo que não exclusivamente participar. E no caso da minha parceira, ela entrou com sangue nos olhos, assim, sabe? Ela realmente, mesmo não tendo experiência com a dança, ela queria estar lá. E devo dizer para você, assim, eu acho que ela e o Matheus Fernandes foram as duas pessoas que me chamaram muita atenção, porque eu sei que desde o começo do quadro foram as pessoas que entenderam o valor e o papel dos professores. Como assim? Eles respeitavam muito, acho que assim, todos os famosos, agora eu me lembro de falar do Amaury, do Samuel, da Tati, eu acho que todos os famosos foram muito amorosos com os professores, mas a Bárbara Coelho e o Matheus Fernandes me chamaram para esse ponto, assim, desde cedo parece que eles valorizavam a gente. E assim que a gente terminou o primeiro ensaio, que ela descobriu que era eu parceiro dela, a gente sentou ali fora e ela falou: cara, tô contigo, vamos nessa. A nossa experiência na fase de grupo me mostrou quem que era você e eu já confio muito em você. Acho que a gente tem uma parceria que combina e eu só quero poder jogar aberto com você. Eu falei: como assim? Ela: ó, eu quero ter a liberdade de repente falar que eu não gostei de alguma coisa, que eu não tô à vontade com alguma coisa, se isso pode mudar, porque eu me conheço e eu sei que se não for algo verdadeiro para mim, de repente eu vou travar ou não vou estar aqui por completo. E eu quero estar aqui. Então a gente está junto. Se a gente puder ser sincero a esse ponto e a gente vai longe, a gente vai cumprir o nosso papel aqui. E o que para mim foi perfeito, porque é exatamente o que eu acredito. E foi assim que nossa parceria seguiu, sabe? Com muita verdade, com muita vontade, cumprindo ali os dias de ensaio, com a gente conversando no WhatsApp, sabe? Se estimulando, respeitando os seus limites, sabendo que às vezes teria um dia ou outro que a pessoa pode não estar tão bem. E, claro, eu como professor e o profissional ali, eu sempre me via na responsabilidade de estar bem e de levantar ela, de trazer ela pro jogo quando ela tivesse, né, mais baixa, fraca, porque o dança tá acontecendo, mas a vida dela, assim como a minha, também tá. Então, às vezes eu podia ter questão com a minha família, ela com a dela, mais trabalho e coisas que a gente for compartilhando ali, que a gente se ajudou e essa sinceridade fez com que a gente tivesse ensaios sempre muito respeitosos, produtivos e engraçados, né? Então, eu acho que eu anotei ali de contar uma curiosidade, um dia marcante sobre a nossa parceria. Eu lembro desse primeiro dia de ensaio que ela jogou essa real para mim e eu fiquei muito contente. Eu lembro de um outro ensaio que ela estava me contando experiências sobre a carreira dela. Porque é engraçado que assim, eu acho que nós enquanto professores, eu acho que isso é importante você que tem interesse em participar do Dança dos Famosos, de repente pensar dessa forma. Às vezes quando a gente chega lá para dar aula, como a gente vê que a pessoa não sabe nada de dança, como foi o caso da minha parceira, nunca tinha tido experiência, às vezes a gente lida com ela como se fosse uma iniciante de tudo, mas eu sempre pensei, cara, a gente está no Dança dos Famosos, a gente está lidando com os famosos. Se a pessoa é famosa é porque ela tem excelência em alguma outra área da vida. Eu sempre acreditei que a fórmula do sucesso, ela é uma só. Você tem que saber aplicar em diversas outras coisas.
Então ela, por ser uma famosa, significa que ela já teve êxito, ela tem êxito em alguma outra área muito, né, específica ali. E ela, como uma jornalista experiente, de sucesso, eu sempre quero trazer dos meus alunos essa vida. Eu falo, traz a sua especialidade, traz aquilo que você é bom, porque a gente vai usar esse princípio, esses fundamentos aqui também para a gente ter sucesso aqui. E após o ensaio... Caralho, 3h30 já. Alexa, stop. Meu Deus, eu tenho que acabar esse vídeo rapidão. Já foi quanto tempo? 32 minutos. Eu acho que você tá falando muito. É o meu perfil. É por isso que eu fui pro YouTube. Bom, nesse ensaio ela chegou... eu tava contando um negócio que ia ser um corte maravilhoso que eu ia poder falar. Calma aí. Você estava trazendo a excelência dela, porque ela é uma ótima jornalista, esportista, e você fala para os seus alunos que para trazer isso, trazer essa excelência deles. Isso, bom, então após o ensaio a gente foi trocar uma ideia e eu compartilhei com ela, ela falou, acho que ela perguntou qual que seria a minha dificuldade ali, que eu teria medo. Eu falei assim, eu tenho que estar muito esperto aqui para não deixar entrar na minha mente a ideia de que eu estou apresentando em rede nacional. Então, os maiores eventos que até então eu tinha dançado era o quê? Para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, sei lá, eram shows grandes. Acho que o evento do Aviões do Forró que eu dancei para 10.000 pessoas. Eram coisas assim. Ali eu estava dançando para 30, 40 milhões de pessoas, né? Apresentando para várias pessoas famosas e tudo mais. E às vezes um acidente, uma queda, um erro poderia ganhar uma repercussão absurda. E que se antes de entrar em cena eu deixasse isso entrar na minha mente, poderia me atrapalhar muito. E aí ela falou que entendia, mas falou como que ela lidava com isso na carreira dela, né? Que na verdade a gente não tem controle sobre essas coisas e que, por mais clichê que possa parecer, eu tenho que fazer para uma pessoa da mesma forma que eu faço para 30 milhões, porque isso não muda. Não cabe a mim fazer diferente. Eu só posso fazer isso, fazer o meu melhor. Porque se é para 100, se é para 1.000, 10.000 ou 30 milhões, o que a gente pode fazer é a mesma coisa. Então, relaxa. Foi esse dia. E um terceiro e último dia que eu até publiquei no Instagram e pedi para o Instagram me lembrar futuramente sobre isso, porque foi no nosso último ensaio da apresentação de Lindy Hop, que foi quando a gente saiu do quadro, porque quando a gente estava dançando... Na nossa última passagem sempre vem toda a direção, vem os coreógrafos, vem o pessoal de figurino, da produção, vem todo mundo para assistir. E assim que a gente terminou de fazer a passagem, o pessoal se emocionou muito. E a gente terminou de dançar com a Carol Crespo, que é a assistente coreográfica, uma querida, uma profissional incrível. Ela estava chorando de fato mesmo assim, né? E a gente se surpreendeu e ela... comentou aqui, falou, cara, eu estou muito feliz com o desenvolvimento da Bárbara. Quando a gente olha ela no começo do quadro e quem está sendo ela aqui, o que ela está dançando, o quanto ela evoluiu, é de se emocionar. E naquele ensaio a Carol partiu com isso, o Grangeiro, Marcelo Grangeiro, a Roberta Cid, todo mundo trouxe palavras muito bonitas. O diretor, Henrique Matias, falou coisas muito legais, e aí acabou que a Bárbara falou, eu falei, eu me emocionei também, e foi um dia assim, muito especial de guardar realmente no coração, que acho que selou, assim, sabe, essa parceria e marcou, né, a nossa participação. Acho que foi isso, sobre a questão das duplas e da minha parceira. Muito feliz, muito agradecido, foi um grande presente conhecer a Bárbara Coelho, uma grande mulher. Galerinha, o vídeo tá ficando um pouco maior do que eu esperava, então a gente vai dividir em 2 vídeos. Essa foi a primeira parte. Aguarde e não perca a segunda parte que vem daqui a pouco.